hoje, nesse cenário mais difuso, em que o consumidor tem uma série de pontos de contato, a relação com o consumidor ela foi necessária que fosse mudada, né? E a internet é um dos meios em que isso se dá. Então você tem possibilidades de contato em que o consumidor se vê como, entre aspas, prosumidor. Eu sou um pouco crítico desse conceito, porque ele é um tanto quanto entusiasta, a ideia de empoderamento do consumidor, que eu acho que muitas vezes não cabe. A pessoa que representa a empresa, um funcionário, alguém que é contratado para aquele lugar, faz parte da estética da mercadoria. Então você tem a ideia do trabalho afetivo colocado na esfera da produção. E você também tem a produção de afetos que de alguma forma faz com que o consumidor também trabalhe. É o trabalho do consumo. E esse trabalho é baseado em afetos. É a ideia, esse é o ideal das marcas, muitas vezes não é atingido, mas é a ideia de que você tem uma relação afetiva com a marca. Esse processo ele tem uma similaridade com aquilo que o Marx falava sobre o fetiche da mercadoria, quando ele fala sobre o fetiche do consumo. E esse fetiche do consumo envolve a ideia de que o consumidor ele se sente alguém que pode interferir no processo. Esse sujeito que vai não se reconhecer na sua própria produção, ele passa a ser instaurado como um sujeito que precisa se reconhecer no consumo. E para isso que essas mercadorias precisam se descolar da sua esfera produtiva, para que elas ganhem novos significados, significados de completude desse sujeito. Elas passam a, de alguma forma, tentar suprir essas ausências, essas carências, a precariedade da vida relacionada ao mundo do trabalho. Então seria uma espécie de antídoto e de reencantamento do mundo a partir do consumo. As pessoas são demandadas não somente em relação a identidades, mas principalmente em relação a identificações. Quem trata muito bem disso é o Zygmunt Bauman, quando ele fala sobre a modernidade líquida. Ele fala sobre a maneira como as pessoas cada vez mais se vinculam a partir do consumo em relações de identificações fugidias. Em que você fala sobre questões que estão relacionadas a quereres, que são cada vez mais efêmeros. Só que o cenário contemporâneo mostra que essas questões não são tão simples. Se as relações de consumo se estabelecem de alguma forma nessa identificação fugidia, as pessoas continuam de alguma forma mantendo vínculos um pouco mais duradouros. E a gente percebe isso na crise contemporânea, relacionada, por exemplo, às imigrações. O quanto as pessoas se apegam a uma ideia de identidade, a uma ideia de nação, a uma ideia de raça, tudo para, de alguma forma, manter o outro, que seria o inferno daquele cenário de crise, distante. Eu acho que um exemplo muito claro disso é quando você tem um ambiente da Copa do Mundo, em que a identidade nacional volta como uma coisa quase ufanista. A gente permanece dentro dessa perspectiva quase ufanista da comunicação relacionada a uma identidade nacional construída em torno da seleção. Agora, se a seleção não vai bem, isso some. Nos intervalos dos jogos, logo depois que o Brasil perde, você já tem uma outra demanda que é uma demanda individual. Quando eu comecei a falar sobre publicização, eu estava fazendo um diagnóstico de uma sociedade em que a forma publicitária, a função publicitária, ela está difusa na sociedade. E eu fui perceber que o discurso sobre empreendedorismo, ele se valia da função publicitária para construir um papel social. Um papel social que é muito adequado a esse capitalismo que precariza o trabalho. Então hoje você tem um discurso sobre empreendedorismo que serve como antídoto a todo um processo de desmonte dos direitos trabalhistas. E isso se vale principalmente da internet, quando você tem vários discursos, várias plataformas, vários relatórios que vão construir esse imaginário social do empreendedorismo como algo desejável. E a função publicitária está lá, não é uma publicidade tradicional. Os espaços de trabalho, coworking, que é uma coisa muito recente, elas têm uma proximidade muito grande com uma função publicitária. Esse design é pensado como uma estética do consumo. Mesmo aqueles elementos mais simples, como os post-its do design thinking, eles têm muito de publicitário ali. Os maiores lucros que você tem hoje do capitalismo, pelo menos no Brasil, são das instituições financeiras. Mas ao mesmo tempo elas representam aquilo que eu chamo de capitalismo fofo. O Itaú quer mudar o mundo, e aí por aí vai. É uma estratégia bastante importante para esse capitalismo. Esse capitalismo tem uma interface fofa muito potente. As pessoas gostam, mas eles não se dão conta, peraí, é o capitalismo.
né? E ao mesmo tempo você tem uma estética que de alguma forma escapa aquilo que é o cânone da publicidade. Aí vem a mulher negra, a mulher com formas um pouco mais volumosas, né? Assim, tem toda uma estética que representa um pouco quem está sofrendo com a precarização do trabalho. Mas aí você valoriza via empreendedorismo. E qual que é o lugar do Itaú? Simplesmente abrir linha de crédito. Ou às vezes nem isso, é só comunicação para inspirar mulheres empreendedoras, né? Então no final das contas vira filminhos publicitários que estão lá na internet. Boa parte dos estudos de publicidade eles se deslocam dessa discussão. Ele fica tão fechado na empiria que você não entende. Fala, tá, mas que bonita essa publicidade, está falando sobre diversidade, etc e tal, mas assim, peraí, tem marcas globais ali representadas. Tem um consumo vigoroso que está sendo alimentado por isso. Embaixo do TED, né, que é uma marca global, você tem uma série de marcas que querem se aproveitar desse universo. Esse universo que é um universo de uma ideia de cooperação, de trabalho colaborativo, mas no final das contas é um lugar onde cada um fala dá a sua notícia dentro de um formato muito bem delimitado, um design da fala, e vai embora. Não tem diálogo, né? É uma série de monólogos, é um fluxo de monólogos. Tem muito a ver com o que é a publicidade, né? Entra um comercial, sai outro, entra um comercial, sai outro, e você é exposto àquilo, você guarda algumas coisas e tem as marcas ali esperando para você degustar e talvez você compre depois. Especialmente na publicidade, você tem cada vez mais jovens fazendo campanhas publicitárias que são geniais tecnicamente, mas que causam grandes ruídos. Por quê? Por conta de uma falta de sensibilidade de entender um cenário social. O publicitário, o jovem que vai pensar na publicidade, é um jovem que é instaurado, chamado a participar desse capitalismo fofo, né, em que ele, de alguma forma, se vê identificado com a sociedade de consumo, né? Então, a partir disso, a publicidade é quase como uma extensão da vida dele, né? Então, por quê? Porque ele tem uma relação afetiva com o consumo. Quando você vai para as periferias, você percebe que essa relação é um tanto quanto ambígua. E é um pouco mais difícil você ter, vindo do extremo da periferia, alguém que queira fazer publicidade como esses jovens fazem. Esses jovens que estão, por exemplo, nessas instituições mais paradigmáticas da comunicação em São Paulo. São jovens que têm um nível socioeconômico muito bom. E a publicidade é alguma coisa legal de se fazer. Por quê? Porque ele tem uma relação afetiva com o consumo. Não é uma relação de falta, não é uma relação de carência, não é uma relação de frustração.